maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. É desse nome que nós estamos falando na carta de Hebreus. Hebreus começa com os primeiros versículos falando que Deus havia enviado de tantas formas a sua palavra, mas que agora, nesse tempo, Ele enviou Jesus, o seu Filho. A palavra se tornou carne e veio e habitou entre nós. Está aqui hoje, está aí com você, está aqui. Bom dia, gente. Vamos lá, gente. Ah, tem um comentário aqui. É Sandra, né? Bom dia, vocês trouxeram a palavra para minha família em Laranjal Paulista. Ai, muito obrigada por dar esse retorno para a gente, viu? Capítulo 11 de Hebreus. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a provação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Todos estes morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Mas, tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas
mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar, por algum tempo, os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Uau, né? Cada vez que a gente lê esse capítulo, mais a gente acha assim, mais a gente fica constrangido, né? Desses personagens aqui. Uau, você conseguiu acompanhar a leitura, né, Cássia? Acompanhei, sim. Benção demais, né? Se ele falar da fé, falar desses grandes homens, né? Esses grandes homens e mulheres e esses exemplos que o Senhor nos deixa aqui. Eu vejo assim que
aqui ele deixa, como a gente já tem falado aí, 3 dias, né? Hoje é o 3º dia nesse mesmo capítulo maravilhoso, deixa os exemplos para que a gente siga, e ali tem algumas condicionais aqui, né? Tem muita gente que fala, eu não tenho fé, eu não tenho fé. A Bíblia nos ensina que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. O autor falou ouvir porque na época que ele escreveu, não tinha imprensa, né? E esse monte de Bíblias que a gente tem dentro das nossas casas hoje, os aplicativos que hoje a gente põe um fone e escuta a Bíblia em vários idiomas e de toda forma, né? Então, hoje a gente tem uma disponibilidade muito maior para essa fé ser aumentada, né? Nós podemos ouvir o dia todo, com um foninho ali, você ouve o dia todo, né? No trabalho você tem acesso ali os minutinhos no seu almoço, o tempo todo. Então, nós hoje somos uns privilegiados, porque os nossos irmãos lá atrás tinham que andar quilômetros a cavalo, a pé, para ir ouvir alguém que tinha acesso a essas cartas. E não era todo mundo que lia. Então, um lia para aquela multidão e a fé ali ia passado de pai para filho nas casas, os irmãos conversando, quem ouvia já passava, né? E hoje a gente tem esse privilégio de qualquer horário, qualquer momento, exercitar essa fé, que é ouvir a palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso, por esse tempo angustiante que temos vivido, mas por essa facilidade e essa disponibilidade que nós temos, né? Eu ouvi esses dias lá no Afeganistão, essa disponibilidade eles têm também, está lá no celular, eles têm a Bíblia escondido lá também. Glória a Deus por isso, que eles também têm esse acesso para quem quiser, né? Que fala assim ali no 6, que sem fé é impossível agradá-lo. É impossível agradá-lo, porque como você vai ter fé em algo que você não conhece? Então, é necessário que você o conheça. Você não conhece através de televisão, noticiários, redes sociais, você conhece de relacionamento. Esses homens que vêm destacando aqui, eles tiveram um relacionamento profundo com ele. Nós podemos ter um relacionamento profundo com o Senhor, né? Eles fizeram grandes atos de obediência. Aqui está falando, quando ele fala que os antigos receberam bom testemunho, ele está falando de relacionamento, e esse relacionamento traz a obediência traz a ação para se realizar aquela situação, e você recebe a promessa. Não tem como não receber a promessa, como nós falamos lá no capítulo 6, ele não mente. Nós temos um Deus que não mente, que não fala. Então, se você tiver o relacionamento, se você ouvi-lo, se você procurá-lo, né? E procurar como? Tem gente que fala assim, eu procuro, ora, procura como? Gente, nós temos ele em palavra. Nós temos o Cristo ressuscitado, nós temos a palavra. É na palavra que tem que buscar. A natureza toda proclama a glória dele, proclama. Nós o vemos no ar, no céu, nas plantas, nos pássaros, em todos, nos seres humanos principalmente. Mas é saber como ele age, saber o caráter dele, conhecê-lo, é na Bíblia, gente, é na Bíblia. De preferência, a Bíblia sem rodapé, sem muitos recursos, para não confundir mais. Leia ali que o Espírito Santo vai falar. Ele deu a Bíblia para os indoutos, para os simples também, para os doutores, para todos. Mas os simples têm o acesso do entendimento, porque Deus fez. É a palavra dele, né? É coisa linda demais, e é só assim que nós vamos obter o resultado que esses homens obteram, né? Abraão, vem desde Abel, né? Ele falando desde Abel, de todos os grandes homens da fé, até
a época do autor aqui, ele vem falando. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Um outro, o que eu destacaria assim, hoje, que ainda outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Nós estamos no meio desses capítulos ali, até o 38, que o 38 vai falar assim: o mundo não era digno deles, vagaram pelo desertos e montes. Mas quem nós temos que olhar? Nós temos que levantar nossos olhos para o céu. É com Ele, é para Ele, né? Não esperar o mundo reconhecer, o mundo vir elogiar, o mundo querer... porque não, nossos olhos não são aqui, nós somos peregrinos nessa terra. A promessa que o Senhor fala aqui, que esses homens, Abraão não alcançou, Davi não alcançou, perdoe aqui, Gideão, Sansão, Jefité, Samuel, né? Qual é essa promessa que os olhos deles ainda não alcançaram? Que estão aguardando eu e você. Está nos aguardando a vinda do Senhor. Para termos um corpo glorificado, transformado nele. Eles ainda estão nos aguardando. Eles estão na promessa ainda. Né? Os servos de Deus que morreram antes de nós, que dormiram no Senhor, ainda estão nos aguardando. Ele quer nós juntos para essa grande festa. Amém. Né? Então, Amém. é assim, um capítulo tremendo, né? Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero justamente falar, pegando já o teu gancho, porque tem a ver com o que eu queria destacar aqui. Os versículos 13 e 39. E diz que eles morreram mantendo a fé sem ter recebido a promessa. Eles não obtiveram a promessa. Agora, eu fiquei pensando, Abraão, o sonho dele, né, enquanto homem, enquanto família, Abraão e Sara, era ter um filho deles, né? E eles tiveram. Eles receberam. Deus prometeu Isaac. E eles receberam. Moisés, a promessa era de tirar o povo, né, de conduzir o povo, de ser usado para isso, embora ele não entrou na terra prometida, mas ele conduziu, ele chegou até lá e depois Josué deu continuidade. Como é que eles não receberam a promessa? Porque a promessa era Cristo. A promessa era Cristo. Tudo que aconteceu com esses homens era uma resposta de Deus à vida íntegra deles, à vida de santidade. Quando Noé é salvo, ele e sua família, é Deus respondendo a um posicionamento que Noé já tinha. Noé era íntegro, Noé era um homem reto. E por isso Deus falou: Noé, então eu vou separar você. Abraão, eu estou vendo que o seu coração é diferente, então sai da tua terra, eu vou usar você para o meu propósito. Dentro desse propósito que Deus tem na história, que era trazer Cristo Jesus, que é o Cristo, para redimir todas as coisas, dentro disso ele vai concedendo para nós promessas que se realizam nessa terra, na nossa vida, dentro desse propósito. E tudo que ele nos traz tem a ver com o propósito. Então, eu fico imaginando que Abraão entendeu. Quando ele olhava para Isaac, ele não via apenas um filho que era milagre, né? Que foi concebido de uma forma sobrenatural, que, enfim, teve ali a mão de Deus, o poder, o milagre, né? Ele não via só Isaac, ele conseguiu ver além. Ele conseguiu ver Cristo redimindo todos e trazendo a igreja. Trazendo a igreja, que é por isso que ele fala ali, ó, que no 40, Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Porque o aperfeiçoamento é pela igreja, é com a igreja, né? Em Cristo, a igreja estando presente. No 26, fala que Moisés também, olha que interessante isso daqui,
ele considerou a afronta de Cristo. Então a gente está falando de Moisés, lá muito antes de Cristo. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então esses homens, eles entenderam algo além do que eles estavam vivendo ali, naquele momento, que já era coisas grandiosas, né? O Mar Vermelho, a Arca de Noé, tudo que aconteceu com Abraão, né? E tantas outras coisas, eles olharam aquilo, viram que era a mão de Deus, eles viveram no sobrenatural, eles viveram aquilo que Deus havia prometido para eles aqui. Mas a palavra está falando que eles morreram sem ter recebido a promessa. Porque eles olhavam para Cristo, como está dizendo aqui, que o Moisés, ele considerou a afronta de Cristo uma riqueza maior. Por isso que esses homens, eles se enchiam de fé, de força, e caminhavam com essa direção de Deus, né? Na fé, nessa certeza. Se nós olharmos para isso, para Cristo, nós também seremos fortalecidos, como esses homens foram. Nós também vamos usufruir de promessas que o Senhor já nos deu, que tem na palavra dele para nós, hoje, aqui e agora. Mas nós sabemos que há algo ainda maior, né? Como igreja, nós já estamos vivendo como igreja, né? Eu entendo assim que é um pré já daquilo que está por vir, de toda a grandeza, da plenitude do que ainda está por vir. Então é a gente colocar os nossos olhos nisso. Cristo já veio, mas o que está por vir é esse retorno dele. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, eternamente. Amém, gente? Que lindo, né? Que coisa linda. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Cássia, muito obrigada. E a Cássia já está chorando, gente. Que Deus abençoe todos. Que nossa fé seja fortalecida. Só um ganchinho no que você falou. Eles viveram na promessa de Cristo, né? E hoje nos aguardam para a ressurreição, para a cidade eterna. Quanto maior tem que ser nossa fé. Amém. Né? Nossa fé, nós sejamos espelhados em Enoque, em Abraão, em Noé, em todos esses grandes homens. Esses homens que viveram antes de nós, como Lutero, John Bunyan, Finney. E nós vamos nos encontrar todos lá na glória do Senhor, na ressurreição eterna. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, minha irmã. Gente, muito obrigada a presença de vocês. É verdade, o Edson está comentando, a visão está na eternidade, né? Então, minha oração é que você desfrute já das promessas de Deus. Mas essas promessas, as coisas que Deus já te deu e ainda tem para você alcançar, para você viver, tem a ver com o propósito eterno. Tem a ver com o propósito eterno. Vamos pensar nisso, né? Tudo que eu peço para Deus, tudo aquilo que eu recebo, tudo que está disponível para mim, tem a ver com o propósito. O que não tem a ver com o propósito, precisa ficar de fora. Amém, gente? Muito obrigada a presença de vocês. A gente se encontra amanhã novamente para o capítulo 12. E eu desejo um excelente dia a todos vocês. Beijo, Cássia.